Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma pintura com lápis de cor. Eu percebi que muita gente gosta, né, de pintura com lápis de cor. Então, eu trouxe esse desenho aqui do Bobbie Goods pra gente pintar, dos balãozinhos. E hoje a gente vai testar um lápis de cor que eu já conheço, mas talvez vocês não conheçam ainda. Que são esses lápis de cor aqui, ó. E que são os lápis de cor da Giotto Super Mina. A mina desse lápis de cor, gente, ele tem 3,8 milímetros. Então, ó, é uma mina bem grossa, tá vendo? Ele é um lápis de cor diferente do lápis de cor tradicional, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem. Ó, esse aqui é um lápis de cor tradicional. Esse aqui é um da Faber-Castell. Ó a diferença da mina, tá vendo? Da grossura do lápis e da mina, ó. Ele é maior, mais grosso. E o que é legal desse lápis de cor, gente, é que além da grande pigmentação que ele tem, que eu gosto muito desse lápis pela pigmentação, ele não é um lápis tão caro, tá? E o legal é que ele é um pouco mais difícil de quebrar, por conta que a mina dele é mais grossa, é mais resistente. Eu tenho aqui comigo o de 36 cores. E eu já conheço, como eu disse pra vocês, gosto demais. Ele vem tudo isso aqui de cor, tem bastante tonalidade. Eu comprei o de 36, mas se eu não me engano, ele tem com menor cor, né, com menos cor. E aí, vocês vão testar comigo aqui, né, a gente vai pintar esse desenho só usando o lápis de cor hoje, fazendo algumas técnicas de pintura, que eu sei que muita gente gosta, tá bom? Então, eu vou avançar pra gente começar a nossa pintura. Então, é isso, gente. A gente vai pintar, eu vou avançar, tá bom? E aí, a gente vai acompanhando a pintura e eu vou falando com vocês. Eu vou começar pintando a grama, eu vou usar o verde claro, tá? Então, você pode usar qualquer lápis de cor que você tiver aí, verde claro. E eu vou preencher toda a parte do campo. A minha intenção nesse campo era fazer estilo aqueles campos que às vezes a gente passa assim e vê eles listrados, sabe? Que uma grama é mais escura e a grama de fundo sempre é mais clara. E aí eu não quis deixar tudo da mesma cor. Eu fiz uma parte verde claro, eu fiz uma outra parte verde escura, pra dar uma diferença no ambiente e não deixar tudo muito chapado no verde, tá? Eu queria testar com lápis de cor diferente, e aí eu lembrei que eu tinha esses lápis de cor da Giotto, que, nossa, fala sério, gente, é muito bom esse lápis de cor. Gente, vocês viram que eu já fiz a pintura, né? Aqui eu usei esses 4 tons de verde, que foi o número 18, o 20, o 17 e o 19, pra fazer essa parte da graminha. Aqui, eu quis fazer aqueles negócios que tem no campo, sabe? Tem uns campos que tem essas listras. Talvez aqui eu faça a mesma coisa, mas eu use um pouquinho de caneta acrílica. Eu ainda não tenho certeza, tá? Mas durante o vídeo vocês vão dar uma olhada aí, vocês vão ver o que eu vou fazer, mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E aqui no começo, vocês viram que ficou um pouquinho marcado? Então, porque a ponta do meu lápis, que é esse aqui, ele ainda tava meio encerado, depois que ele começou a soltar o pigmento, porque fazia muito tempo que eu não usava esses lápis de cor. E nem sei porquê, gente, porque eles são muito bons. Sério, aqui eu nem apertei muito, eles têm muito pigmento. Eu gosto muito dessa linha da Giotto. Mas eu voltei aqui só pra falar pra vocês que agora a gente vai fazer toda essa parte das montanhas, dos arbustos, e depois eu vou voltar pra gente começar a fazer o balão, né, bem colorido, porque eu gosto de desenhos bem coloridos, como eu já disse pra vocês, né? E se eu for fazer algum tipo de textura, eu volto aqui pra explicar pra vocês como que eu vou fazer o passo a passo. Em seguida, eu vou começar a pintar a parte traseira das montanhas, né? Venham com o amarelo, pra gente dar essa parte da iluminação do sol, né? E aí, eu vim mesclando com o verde claro, aí eu passei depois o verde escuro. E, gente, se tem uma coisa nesse lápis de cor que, assim, eu me recordei dele, é que ele faz uma transição de cor, assim, de um jeito maravilhoso. Ele é muito macio, então é muito fácil fazer transição de cor com ele, viu? Bom, aqui eu já fiz a parte da graminha, né? Vocês viram como eu fiz essa parte do tutorial, né? Foi bem... Não é difícil, tá, gente? E uma das coisas positivas desse lápis, gente, que eu gosto demais desse lápis, como fazia muito tempo que eu não pintava com ele, eu tinha esquecido. Mas na hora que eu tava pintando aqui, gente, pra fazer
transição de uma cor para outra, ele é maravilhoso. Ele faz uma transição, ele é muito macio. A transição que ele faz, assim, é muito bonita, sabe? Vocês viram, ó, eu joguei um amarelo, depois eu joguei um verde claro, e aí depois eu vim com um verde mais escuro pra fazer a parte da transição aqui, como o sol estivesse batendo, né? E, gente, fica a coisa mais linda. Então, ó, as cores que eu usei pra fazer essa parte da montanha foram essas três, ó. Foi o 17, o 19 e o 4. Comecei com o 4 aqui na base, como eu mostrei pra vocês. Depois eu vim com o mais clarinho, que eu fui esfumando aqui nessa parte, ó. Fui subindo um pouquinho pra cima do amarelo e depois eu vim com esse aqui, que é o 19. E aí, ó, a gente vai só passando ele com a mão um pouco mais leve, tá vendo? E vai ficando assim, ó. E aí, na base aqui, ó, no final, eu usei esse verde mais escuro, que é o 20, que é aqui, ó, só pra dar um sombreado a mais, né? Pra como se fosse dessa parte da montanha que tá sombreando um pouco aqui embaixo. Tá vendo? Fica bem bonito, fica um esfumado... Ai, gente, perfeito, esse lápis é maravilhoso. Agora a gente vai fazer... Eu ia fazer os balãozinhos, mas eu vou fazer o céu primeiro, tá bom? Aí depois a gente vem pros balões. Pra parte do céu, no céu eu fiz um azul claro, eu pintei toda a parte de cima, sem apertar, gente, eu não precisei apertar esse lápis. Diferente do Super Soft, ele solta um pigmento ainda maior. Eu até falo que o Super Soft, ele é muito bom, mas quando eu usei esse lápis de cor hoje, eu lembrei do porquê que eu gostava tanto dele. E assim, ele faz uma transição incrível, e aí vocês vão perceber que eu vim com o azul mais escuro pra fazer a parte de baixo, e depois eu usei o branco pra mesclar o tom do azul claro e deixar ele um pouquinho mais claro no céu. Fiz as árvores no tom de rosa, que eu queria como se fosse uma árvore de cerejeira, então eu vim preenchendo toda a parte das árvores em rosa e um rosa mais escuro pra dar uma diferença de contraste de cor, tá bom? Depois disso, eu vim na parte da grama, né, que eu já tinha feito uma parte dos arbustos, e aí eu fiz a parte mais clara em cima e a parte mais escura embaixo, fui fazendo a transição. E como eu tinha dito pra vocês, esse lápis, diferente do Super Soft, você nem precisa apertar. Ele solta o pigmento assim, sem você precisar pressionar o lápis, sabe? Ele realmente é muito bom, gente. Aqui a gente já concluiu a parte da grama, as casinhas, né? E agora que eu já fiz essa parte do céu, a gente vai fazer a parte do balão e dos cachorrinhos. E depois a gente só vai vir fazendo alguns detalhes, tá? Vou usar algumas canetas de gel pra fazer uns detalhes na árvore, de pontinho. Vou usar a caneta branca pra fazer a iluminação. Mas aí, eu volto com vocês depois com a arte concluída, tá bom? Agora a gente vai vir pra parte do balão. Eu quis deixar o balão bem colorido, eu quis fazer ele uma coisa assim bem... Ai, gente, eu gosto de cor, não adianta. Então eu queria muito colocar cor e a pigmentação desse lápis é incrível. Então eu quis aproveitar as 36 cores de uma forma assim muito, muito bem feita, sabe? E assim, o verde água dessa linha é surreal de lindo. Eu acho que é um dos verde águas mais bonitos que eu tenho no lápis de cor. E como eu disse pra vocês, extremamente macio, fácil de se misturar, você não precisa apertar, a sua mão não fica cansada. Eu pintei ele, tipo, sem calejar minha mão. Eu gostei muito do resultado, pra ser bem sincera, eu acho que foi um dos lápis de cor que eu mais gostei de usar. Entre ele e o Super Soft, eu ainda vou escolher ele, porque o Super Soft é muito bom, gosto muito, mas agora que eu voltei a usar esse da Giotto, realmente, gente, ele me surpreendeu, assim, me fez relembrar do porquê que eu comprei ele, sabe? E ele é muito bom de verdade. Agora, eu vou fazer a parte do cestinho e eu deixei um pouquinho mais lento pra vocês entenderem como que eu fiz. Primeiro, pra dar essa textura de cesto, eu pintei ele com um marrom mais clarinho e depois eu vim com um marrom mais escuro, fazendo o esfumado. Então, eu forçava um pouco mais a mão nas beiradinhas das bordas do cestinho e depois ia soltando a mão, né, pro centro do desenho, até ele se misturando e se mesclando com o marrom mais claro. E em seguida, eu ia puxando uns tracinhos, como se eu estivesse fazendo um sentido de graminha mesmo, sabe? Ia só puxando assim, como se fosse
a parte do cesto mesmo, né? Depois eu peguei o preto e vim fazendo só nas laterais pra dar um pouquinho mais de contraste, pra fazer uma sombrinha mais escura. Vocês vão perceber que o degradê vai ficando mais forte. Eu vou passando por cima do marrom mais escuro e isso vai deixando o nosso degradê um pouquinho mais intenso. Em seguida, eu comecei a pintar os cachorrinhos, né? Eu vim com o marrom e depois o marrom mais escuro e depois o preto para dar profundidade nos sombreados. Depois eu fiz umas manchinhas, né, de marrom. Não tive muito, assim, truques no cachorrinho, porque eu queria realmente fazer alguma coisa mais simples. Né, vocês viram que eu já pintei o balão, eu escolhi umas cores bem legais, assim, porque eu queria uma cor bem viva. Foi o laranja com azul turquesa, lá atrás eu escolhi o rosa com roxo. E depois eu vim com a caneta branca pra gente dar o nosso brilhinho. E aí, eu vim com a caneta verde, eu peguei uma caneta verde de gel e eu quis fazer umas graminhas, mas assim, nada muito em evidência, uma coisa bem simples assim mesmo, só pra deixar o desenho com um pouquinho mais de detalhe. Tanto que na árvore eu nem quis acrescentar muita coisa, eu realmente quis fazer uma coisa mais simples, até mesmo pra vocês poderem fazer em casa. E, gente, esse desenho eu acho que ele ficou tão lindo, eu achei que ele ficou um desenho mais simples, não tem tantos detalhes, mas a questão do lápis de cor, ele deixou o desenho vivo, sabe? E trouxe, assim, uma cor tão bonita pro desenho que eu não tenho nem muito o que falar, assim. Vocês vão perceber que eu vou preenchendo, né, com a graminha aí, eu vou preenchendo a graminha com a caneta de gel. Mas foi assim, gente, é um detalhe muito simples, que se você não quiser colocar, você não precisa pôr, tá bom? Eu coloquei porque eu queria fazer um chablauzinho a mais, assim, no desenho, mas não era nada muito necessário. Mas eu gostei muito, gente, desse desenho. Eu acho que dos desenhos que eu pintei recentemente, com lápis de cor, eu acho que esse foi o meu preferido. Tanto pelas cores, né, pela escolha das paletas de cor que eu escolhi, quanto também porque eu tava numa vibe bem relaxada, né, eu tô de folga, então eu falei, não, eu tô de folga hoje, eu quero aproveitar esse momento pra poder fazer um desenho tanto pra me relaxar, quanto pra mostrar pra eles esse lápis de cor incrível. E é isso, gente. A nossa arte ficou pronta. Eu espero que vocês tenham amado assim como eu amei. Eu amo fazer vídeo pra vocês, trazer conteúdo novo, testar lápis de cor. E não esquece de curtir, não esquece de se inscrever aqui no canal e de compartilhar o vídeo. Então, até a próxima e tchau, tchau!